Bem-vindos ao Autópsia da Bola. Vamos atualizar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e comentar sobre os jogos da segunda rodada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos assim que sair. Não esquece de deixar seu like, isso nos ajuda e também traz boas vibrações para seu time de coração. Veja a seguir um resumo dos jogos. O Red Bull Bragantino está imparável em 2026. O Massa Bruta manteve a sua invencibilidade na temporada ao bater o Atlético Mineiro por 1-0, em Bragança Paulista. O grande herói da partida foi Gustavo Neves, que balançou as redes e garantiu a segunda vitória da equipe neste Brasileirão. Com esse resultado positivo em casa, o time do interior paulista chega a uma marca impressionante de 5 vitórias e 3 empates no ano, mostrando que vai dar muito trabalho aos gigantes da elite nacional. O Galo tentou reagir, mas a organização do Bragantino falou mais alto no Nabizão. Será que o Massa Bruta tem fôlego para brigar no topo da tabela até o final? O reencontro de Lucas Paquetá com a torcida no Maracanã não foi exatamente como o esperado. Em um duelo eletrizante pela segunda rodada do Brasileirão, Flamengo e Internacional ficaram no empate em 1-1, e o clima de festa acabou virando drama. O Colorado saiu na frente com um golaço de Borré, aproveitando um erro justamente de Paquetá no fim do primeiro tempo. Na etapa final, o rubro-negro buscou o prejuízo e Arrascaeta, com a frieza de sempre, deixou tudo igual em uma cobrança de pênalti. Apesar da pressão dos dois lados, o placar não mudou mais, o que liga um sinal de alerta para as duas equipes. Agora, tanto Flamengo quanto Inter somam apenas um ponto em 2 jogos e ainda buscam a primeira vitória na competição. Será que o tropeço em casa vai custar caro lá na frente? Que reação espetacular do Mirassol no Mangueirão! O que parecia uma vitória certa do Remo acabou em um empate heróico por 2-2, deixando a torcida paraense sem acreditar. O Leão Azul começou o jogo com tudo e abriu uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo, com gols de João Pedro e um golaço de Aleph Manga. Mas quem pensou que o time paulista estava batido, se enganou feio. Na reta final da partida, o Mirassol mostrou por que está no topo da tabela. Igor Formiga diminuiu aos 35 minutos e Natan Fogaça, na base da raça, buscou o empate aos 43. Com essa recuperação incrível, o Mirassol chega aos 4 pontos e dorme na terceira posição do Brasileirão, enquanto o Remo amarga o 15º lugar com apenas um ponto somado. E aí, foi competência do Mirassol ou o Remo vacilou demais ao recuar? O Sansão pegou fogo na Vila Belmiro, mas ninguém conseguiu levar a melhor. Em um clássico eletrizante, Santos e São Paulo ficaram no empate em 1-1. O Peixe saiu na frente já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Zé Rafael mostrou oportunismo puro para aproveitar um rebote e estufar as redes. Mas o tricolor não se entregou e na etapa final, a conexão Lucas Moura e Caleri funcionou perfeitamente, cruzamento preciso e cabeçada certeira do argentino para deixar tudo igual. Com esse resultado, o São Paulo mantém a invencibilidade e chega aos 4 pontos na tabela, enquanto o Santos soma seu primeiro pontinho na competição e ainda busca engrenar. Foi um empate justo ou alguém merecia vitória nesse jogão? Comenta aqui embaixo quem jogou melhor. Que jogo absurdo aconteceu em Porto Alegre! Em uma das partidas mais malucas desse Brasileirão, o Grêmio deu um verdadeiro show de superação e atropelou o Botafogo por 5-3. O primeiro tempo foi tenso e o Imortal foi para o intervalo perdendo por 2-1, mas o que aconteceu na etapa final foi coisa de manual. O nome da noite foi Carlos Vinícius. O centroavante assumiu a responsabilidade e comandou a virada com um hat-trick espetacular, contando ainda com a ajuda de TT e Edenilson para fechar a conta. Pelo lado alvinegro, Danilo Benck tentou com 2 gols e Arthur Cabral também deixou o dele, mas não foi o suficiente para segurar o ímpeto gaúcho. Com essa vitória épica, o Grêmio espanta a crise, encerra a sequência negativa e soma seus primeiros pontos, enquanto o Botafogo perde a liderança e desce para a 5ª posição. Foi ou não foi o melhor jogo da rodada até agora? Deixa seu comentário sobre essa atuação de gala do Grêmio. O Palmeiras deu um verdadeiro show na Arena Barueri e não tomou conhecimento do Vitória. Em uma atuação de gala, o time de Abel Ferreira resolveu a parada logo cedo, indo para o intervalo com uma vantagem de 3-0 graças aos gols de Murilo, Gustavo Gomes e Maurício. Na etapa final,
o atropelo continuou com Alan e Sosa fechando a goleada em 5-1, enquanto Dudu fez o de honra para os visitantes. Mas o clima não foi só de festa. Antes mesmo da bola rolar, a torcida organizada Mancha Verde subiu o tom nos protestos. Sobrou crítica pesada para o diretor Anderson Barros, embora o técnico Abel Ferreira tenha sido poupado pelos cânticos das arquibancadas. Com esse resultado dominante, o Verdão mostra sua força no campeonato, mesmo em meio às turbulências de bastidores. E para você, o Palmeiras é o grande favorito ao título depois dessa goleada? O clima esquentou na Arena Fonte Nova e ninguém conseguiu sair com a vitória. Em um duelo de gigantes, Bahia e Fluminense ficaram no empate em 1-1, mantendo o equilíbrio na tabela. O tricolor das Laranjeiras começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo com John Kennedy, que não perdoou. Mas o Esquadrão de Aço não se entregou e, empurrado pela torcida, buscou a igualdade na etapa final. Depois de muita pressão e um vacilo da defesa carioca, Kike Oliveira aproveitou para balançar as redes e garantir o ponto baiano. Com esse resultado, as duas equipes chegam aos 4 pontos na competição, com o Fluminense ocupando a 5ª posição e o Bahia logo atrás, ostentando uma invencibilidade orgulhosa em 2026. Foi um tropeço em casa para o Bahia ou o Flu que deixou a vitória escapar? Clima de tensão absoluto em São Januário. O Vasco da Gama viveu uma noite frustrante contra a Chapecoense e a paciência da torcida parece ter chegado ao limite. O roteiro foi cruel. O time de Fernando Diniz dominou as ações, teve a posse de bola e criou diversas oportunidades, mas pecou demais na hora de definir. O lateral Pumita Rodrigues até deu esperanças aos vascaínos ao abrir o placar, mas o castigo veio da forma mais improvável. Já nos acréscimos, aos 45 do segundo tempo, Jean Carlos cobrou uma falta perfeita e empatou o jogo no único chute certo da Chape em toda a partida. O apito final foi o gatilho para um caldeirão de vaias e protestos, já que este é o terceiro tropeço seguido da equipe na temporada. Enquanto o Vasco amarga apenas um ponto na tabela, a Chapecoense comemora o lugar garantido no G4 com 4 pontos somados. Será que o trabalho do Diniz resiste a essa pressão ou a crise vai aumentar? O Mineirão virou palco de um verdadeiro pesadelo para o Cruzeiro. Em uma noite de pura superação, o Coritiba buscou uma virada heróica por 2-1 e garantiu seus primeiros 3 pontos do Brasileirão 2026. A Raposa até começou dando esperanças ao seu torcedor com um golaço de Matheus Pereira, mas o brilho parou por aí. O Coxa não se intimidou, reagiu com Lavega e Breno Lopes, e depois que assumiu a vantagem, tomou conta do jogo com autoridade. O clima após o apito final foi de desespero. Com 2 derrotas em 2 jogos, o Cruzeiro amarga a lanterna do campeonato e o técnico Tite já sente o peso da pressão por falta de criatividade da equipe. Sobrou vaias até para o lateral William, enquanto a torcida mineira perde a paciência com o início desastroso. Será que o Coritiba engrena de vez ou o problema do Cruzeiro é mais embaixo? Deixe seu palpite nos comentários. O Brasileirão 2026 já começa a mostrar suas primeiras tendências. O grande destaque é o Red Bull Bragantino, que venceu seus 2 jogos e aparece na ponta da tabela com 6 pontos e nenhum gol sofrido, mostrando força e consistência neste início de temporada. Logo atrás, em um bloco equilibrado, estão Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, Bahia, Fluminense e São Paulo, todos com 4 pontos. Na parte intermediária da tabela, aparecem Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba e Vitória, cada um com 3 pontos, ainda buscando maior regularidade para se firmar entre os líderes. Entre os clubes que ainda não engrenaram, estão Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco da Gama, Internacional, Santos e Remo, todos com apenas 1 ponto após 2 jogos, mostrando dificuldades para encontrar vitórias neste início de campeonato. Já o Cruzeiro amarga a lanterna, com 0 pontos e 2 derrotas consecutivas, sendo o único time que ainda não somou na competição. É importante ressaltar que a rodada não foi completa. O duelo entre Corinthians e Atlético Paranaense foi adiado para o dia 19 de fevereiro, devido ao calendário da Supercopa Rei, que envolveu o Corinthians no último fim de semana. Assim, o Timão aparece com apenas uma partida disputada até agora, enquanto o Furacão também aguarda este confronto para fechar sua participação na segunda rodada. E então, como foi o seu time nessa rodada? Deixa aí nos comentários pra gente bater um papo.
Se inscreva no Autópsia da Bola para fazer parte dessa comunidade.